Berserk, obra criada por Kentaro Miura. O que dizer dessa obra que, nos dias de hoje, se tornou uma completa febre entre os adolescentes? Os adolescentes, que na maioria dos casos não leram nem uma página sequer do mangá ou não assistiram nem episódio do anime, mas usam a foto do Gustavão gritando. Mas tudo bem, aqui é o Abóbora e eu trago a vocês mais um vídeo. Hoje é para falar sobre justamente o que está no título do vídeo, então aproveitem. O mangá começa de forma, eu diria até cômica, com o Guts fazendo aquelas atividades com uma moça. Até que essa moça se revela ser um monstro bizarro, que o Gustavão felizmente consegue derrotar. Depois disso ele acaba conhecendo Puck, que eu diria que é um dos melhores personagens do mangá na minha opinião. É ele quem tira um pouco do peso que esse mangá carrega, servindo na maioria das vezes de alívio cômico, mas não é irritante e realmente faz o seu papel. Além de ser um personagem bem legal e que contrasta com o Guts. Aliás, no anime de 97, a introdução do Guts é diferente, e eu diria até que é muito boa, já fazendo questão também de mostrar como o Guts nessa parte da obra estava consumindo por ódio e vingança. You're a dead man. Do you know who we are? You hold it right there. We're gonna make you pay for this. You hear me? Take me to your master. I want to see him now. What? Who do you think? I'll let you live so you can take a message to your master for me. Tell him the Black Swordsman has come. What? The Black Swordsman? That's it. E depois de um tempo, Guts acaba encontrando e enfrentando o apóstolo da área. No caso, os apóstolos são pessoas que fizeram uma espécie de pacto com a God Hand, que são praticamente os deuses desse mundo. E nessa cena, após vencer o apóstolo, que era pai dessa garota, ele fala que ela pode ir atrás dele e se vingar dele. Ele fez isso para que ela tivesse algum propósito de vida, mesmo que fosse vingança, assim como o propósito de vida dele era nesse momento, ou seja, vingança. E nesse painel, a máscara dele de durão finalmente cai. Ele acaba chorando, não só porque ele sabe que infelizmente acabou condenando essa garota a uma vida horrível, mas por se sentir mal por tratar ela da mesma maneira que o mundo tratou ele quando ele tinha a mesma idade dela. Inclusive, é sobre o passado dele que veremos na próxima parte, e o que é considerado por muitas pessoas o melhor arco desse mangá. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de dar uma conclusão para esse arco, que é o Espadachim Negro. Muita gente desconsidera esse arco dizendo que ele é desnecessário ou interpreta como sendo algo que não faz muito sentido com o personagem do Guts, ou usa de argumento que esse arco não introduz nada demais. Mas eu discordo, porque o arco do Espadachim Negro é perfeito para introduzir a obra, já que ela introduz os monstros bizarros que serão recorrentes daqui pra frente, introduz os apóstolos e como o Behelit funciona, além de também introduzir a God Hand e ter uma pequena aparição do Femto. Ou seja, uma introdução extremamente boa, ao menos na minha opinião, do que talvez seja o que tenha trazido a maior parte de vocês até Berserk. E também, talvez o que seja o arco mais importante dessa obra. Então se prepare, porque vamos falar do arco da Era de Ouro. A Era de Ouro é sem dúvidas o arco mais conhecido de Berserk.
E embora seja clichê dizer isso, eu acredito que seja o melhor também. Mas vamos por partes. O arco da Era de Ouro se passa antes do arco do Espadachim Negro, ou seja, conta mais sobre a infância e adolescência do nosso protagonista. Guts já nasceu ferrado, basicamente nascendo em um campo de guerra, com sua mãe já morta. Ele foi encontrado por um bando de mercenários, quando uma escrava acabou adotando ele para criá-lo. Só que essa mãe adotiva dele acabou morrendo quando ele ainda tinha 3 anos. Então ele ficou na responsabilidade de o que seria a única figura paterna de Guts, esse sendo Gambino. Ao crescer um pouco, Guts passou a maioria de seus dias treinando e sendo diariamente espancado, até que conseguisse empunhar uma espada e usá-la direito. O acampamento só tinha espadas para adultos, então uma espada normal era bem maior do que ele poderia carregar normalmente, talvez vindo daí o seu gosto por armas de tamanho anormal. Depois de um tempo, Guts começou a participar das missões, e pela primeira vez, ele conseguiu ver Gambino como figura paterna, mesmo que só um pouco, isso até Gambino vender ele por uma noite para um homem chamado Donovan, e nessa parte, Guts acabou sofrendo abuso, algo que o aterrorizaria por toda a sua vida. Sim, Berserk é uma obra extremamente forte. Só que esses elementos não estão aqui jogados de qualquer jeito só para chocar. Pelo contrário, eles estão aqui para construir personagens, sendo utilizados de maneira que realmente pareça realista, e sendo tratado de forma construtiva e necessária. Guts é um exemplo de superação. Talvez seja por isso que ele é considerado por muitos como um grande personagem, mas não deixa de ser um tema ou assunto bem forte. E ainda por cima, o próprio Gambino confessou ter feito isso com Guts, o que fez ele se sentir mais uma vez sozinho nesse mundo. Após isso, Gambino acabou tendo sua perna ferida em uma batalha e Guts passou a ter que cuidar dele. Só que um dia Gambino acaba tentando matar Guts e em autodefesa, Guts acabou dando um fim em Gambino, e por isso teve que fugir do acampamento. E antes disso, ele matou o cara que fez aquilo com ele, satisfatório. E é depois desses acontecimentos que começamos a chegar nas melhores partes da obra. Até porque a desgraça não pararia por aí, né? Guts sobrevive por um tempo por conta própria, até que encontra em uma de suas viagens um grupo chamado Bando do Falcão, e acaba tendo algumas desavenças com um dos membros desse bando. Aí ele acaba encontrando o líder desse grupo, sendo esse Griffith, líder do Bando do Falcão, e eles acabam brigando feio, bem feio. Mas o líder do Bando do Falcão acaba ganhando, e quando Guts acorda, ele acaba tendo uma conversa com Griffith e acaba aceitando entrar no seu bando, mesmo que Griffith seja um pouquinho estranho. E eles acabam virando grandes amigos. Guts também acaba se interessando por Casca, que é a única membro feminina desse grupo, e o Bando do Falcão vai conquistando cada vez mais e mais feitos, até que em um fatídico dia, eles acabam tendo que enfrentar uma criatura, esse sendo Zod. Obviamente, esse monstro gigante dá uma surra nos dois, mas diz algo sobre alguma profecia a respeito desse colar estranho que o Griffith carrega. E se você está se perguntando o que seria isso, não tema, pois eu estou aqui para lhes explicar. Isso é um Behelit, mas não é um Behelit comum. Esse Behelit é capaz de te transformar em um membro da mão de Deus. Ou seja, o Behelit vermelho tem a capacidade de transformar o portador em um deus, praticamente. Isso, claro, se ele escolher sacrificar algo gigantesco. Além disso, o Behelit sempre irá voltar ao seu portador por meio do destino, não importa o que aconteça. O destino é algo bem recorrente na obra, mas eu não acredito que nessa obra tudo seja predeterminado ou predestinado. Talvez o Guts simbolize justamente a quebra do destino, mas eu ainda não sei como o final vai acontecer, então bem, vamos prosseguir. Zod acaba dando fora e eles acabam considerando aquilo tudo mais uma segunda-feira. Com o tempo,
Griffith começa a tomar ações cada vez mais questionáveis e parece cada vez mais não se importar com os meios necessários para atingir seu fim, para atingir tudo aquilo que ele almeja. E para completar e colocar a cereja no bolo, Guts decidiu sair do bando, pois sentiu que estar ali já não fazia mais sentido para ele. Porém, Griffith sentiu uma espécie de obsessão gigantesca por Guts e tentou impedir o mesmo de sair. Mas muito tempo já havia passado e agora Guts era mais habilidoso. Ele então deixa o bando do Falcão e Griffith interpreta como se tivesse sido abandonado pelo seu melhor amigo. Um tempo se passa e o nosso menino Griffith aí acaba fazendo uma besteirinha e se deitando com a princesa do reino que ele estava aliado. O que ele não deveria ter feito, porque o pai dela, vulgo rei, é um completo psicopata. Ao abrir um de seus olhos, a escuridão completa cerca você. E ao abrir o outro olho, procurando por esperança e por alguma luz, você é completamente subjugado pela escuridão. Um vazio, uma imensidão de nada. Você se encontra amarrado. Seu corpo está completamente cortado. E seus dias se resumem ao nada, interrompidos somente pela dor excruciante. Era nessa situação que Griffith se encontrava após ser capturado. Seus tendões foram cortados. Sua língua também foi. Vários cortes foram feitos em seu corpo e sua cabeça era coberta por um pesado capacete de metal, feito de forma semelhante ao capacete do qual ele usava, lembrando a forma de um falcão, justamente para zombar de seu sonho e de tudo que ele representava. Dia após dia, diferentes torturas eram aplicadas a ele por seu torturador, que parecia ser uma espécie de pária da sociedade, que encontrou na tortura um hobby perturbador, sentindo prazer em torturar Griffith, não só fisicamente, como psicologicamente. Após um tempo, já não era mais possível que Griffith soubesse o que era ou não real. As únicas coisas que o mantinham para que ele não desistisse era o seu sonho de ter um castelo e o seu melhor amigo, Guts. Duas coisas que agora pareciam inalcançáveis. Guts retornou e, junto do bando do Falcão, conseguiu resgatar Griffith. Mas o dano já estava feito e era irreparável. Griffith não conseguia nem ao menos andar, ou falar, ou se cuidar sem ajuda. Sua vida estava destruída e seu sonho agora havia sido destroçado em pedaços. Seu destino havia sido selado. Na fuga, um apóstolo foi enviado atrás do bando do Falcão para matar Guts e Griffith. Esse era Wield, essa coisa que nem ao menos pode ser chamado de humano, talvez o que seja a criatura que incorpora o mal. Ele é o dono de um dos bandos mais poderosos e foi enviado pelo rei. Em sua busca por Guts, ele acaba parando em uma casa onde vivia uma família e decide perguntar sobre o bando do Falcão para eles. Só que, bem, como eu disse anteriormente, ele é uma representação do mal absoluto, da selvageria e da irracionalidade, da violência gratuita. Então, ele acaba matando, torturando e fazendo coisas horríveis com essa família. É então que ele chega até o bando do Falcão. Os membros de seu bando carregavam os corpos das vítimas anteriores empalados em suas lanças. Uma vista realmente horrorosa, que mostra até onde o mundo de Berserk pode chegar. Guts, então, decide que derrotaria esse monstro, custe o que custar. Essa seria a luta entre um simples humano e um monstro. Mas contra todas as chances, Guts consegue levar a melhor contra Wield, que pouco tempo depois é morto por Zod, que reaparece para proteger Griffith. Afinal, as rodas do destino estavam em andamento. É então que a parte mais chocante de todo o mangá tem seu início. Griffith e Casca estão conversando sobre o futuro do lado de fora da caravana do bando, com cada um decidindo o que faria de agora em diante, tendo em vista o estado de Griffith. Mas Griffith tinha outros planos. Rastejando-se para fora da carruagem,
ele vai até uma pedra pontiaguda próxima, onde decide pôr fim ao seu sofrimento, de uma vez por todas. Mas nem isso ele acaba conseguindo fazer, falhando em sua tentativa por conta do frágil estado de seu corpo. Mas ele sente algo entre seus dedos. Lembra que eu disse que o Berrelite sempre retorna para seu portador? Era justamente ele, que estava agora nas mãos de Griffith. Por estar em seu pior estado, ele foi capaz de chamar a God Hand, um grupo de entidades que tem um poder semelhante a divindades. O Sol fora coberto pela Lua, causando um eclipse. Griffith foi confrontado por Void, o líder da God Hand, que mostrou a ele o que ele sempre sonhou. Griffith, cansado de ser humilhado, com a oportunidade de ter sua vida de volta, o seu sonho de volta, de ter tudo o que ele sempre quis, e não querendo que o sacrifício daqueles que morreram por sua causa fosse em vão, aceitou sacrificar todo o seu bando, em troca de uma nova forma divina. Afinal, o que seriam mais alguns corpos em uma pilha de outros corpos para alguém que já havia perdido tudo? Naquele momento, Void não estava falando com o grandioso Falcão, mas sim com uma criança ferida, uma criança machucada por aquele mundo que corrompe até mesmo a mais pura das almas. O eclipse se iniciou e demônios surgiram de todas as partes para se banquetear de todos os que estavam presentes. Todos foram marcados com a marca do sacrifício, incluindo Guts, que agora lutava para sobreviver, ainda sem entender o que estava acontecendo, sem saber que seu amigo já havia selado o destino de todos ali presentes. Griffith foi colocado em um lugar elevado, enquanto seu corpo era regenerado e construído em forma de divindade conforme seus amigos eram sacrificados. Guts, após um tempo, finalmente entendeu o que havia acontecido. Ele entendeu que Griffith havia decidido sacrificá-los em prol de seu sonho. Agora pense comigo, estando no lugar dele, você não faria o mesmo? Foram dias e dias, trancafiado na escuridão, sendo torturado sem pausa alguma, e mesmo após conseguir sua liberdade, seus sonhos foram estilhaçados em sua frente. Griffith pode não estar moralmente correto, mas é possível entender o porquê ele fez o que fez. Guts viu cada um de seus companheiros morrer e serem devorados. Cada um daqueles que ele compartilhou diversos momentos, que melhoraram o inferno que era a vida dele, que fizeram viver um pouco mais fácil. Agora, todos eles estavam morrendo, por culpa daquele que um dia ele pensou ser seu melhor amigo. Griffith finalmente ressurge, agora como Femto, para provar-se superior, para provar que havia superado Guts, e para se vingar do que ele sentia que para ele havia sido uma humilhação, decide atacar Guts onde mais dói. Ele então comete o que seria o ato mais grotesco de Berserk, não só pelo ato em si, que por si só já é horrível, mas por toda a carga emocional carregada por Guts. Enquanto Guts é segurado por diversos demônios, ele é obrigado a assistir enquanto Casca é violentada por Griffith. Lágrimas saem de um de seus olhos, enquanto sangue escorre do seu outro olho, que agora havia sido dilacerado
pelas garras de um demônio. Guts, em uma ação desesperada, corta seu próprio braço e, com apenas um pedaço de sua lâmina, corre em direção àquele que uma vez havia sido seu amigo, seu maior companheiro, agora sendo seu maior inimigo. Mas ele não conseguia, ele não era forte o suficiente. Agora, Guts voltou a ser aquela criança, impotente, contra um mundo maligno que ele não podia fazer nada, contra aquele que agora era um deus. Felizmente, Skull Knight consegue aparecer e resgatar Guts e Casca, antes que fosse tarde demais. E esse é o passado de Guts. E é por isso que Berserk é uma obra incrível. Para mim, Guts é muito mais do que só um protagonista com passado triste. Ele é um exemplo de força e resistência. Não importa o que o mundo jogue contra ele, ele continua sempre em frente. Mesmo que seja para se vingar, algo ainda o move. Eu li toda essa parte do Eclipse em um momento muito ruim da minha vida. E é por isso que eu senti e consegui entender muitas das coisas ali na obra. Eu obviamente não concordo com Griffith, mas existe ali um porquê dele ser um vilão. E eu sei que muitas pessoas, se estivessem no lugar dele, fariam o mesmo, ou talvez até pior. Não é uma obra preta e branca, mas sim cinzenta. Mas é por isso que eu acredito que Berserk seja a obra que é hoje em dia. Eu espero que tenham gostado e se cuidem.